Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, iremos resolver questões da análise combinatória. Mais precisamente, lá no início, onde nós temos o princípio fundamental da contagem. Neste problema, ou nessa situação problema, nós temos aqui a seguinte pergunta: quantos números de 3 algarismos distintos há no nosso sistema de numeração? Temos as opções: letra A, 648, letra B, 489, números de 3 algarismos, ou 999 números de 3 algarismos distintos. Para resolvermos esta questão, eu preciso fazer antes uma revisão. Então vamos lá às nossas anotações. Então, antes de resolvermos aquela questão, eu preciso relembrar com vocês o princípio fundamental da contagem. É através deste princípio que é fundamentado toda a teoria da análise combinatória, tá? Inclusive as fórmulas que vocês utilizarão adiante. Então vamos lá, esse princípio diz o seguinte: se eu preciso tomar mais de uma decisão e cada uma delas pode ser tomadas de x, y, z ou qualquer outra letra adiante, maneiras, para sabermos a quantidade de formas que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente, basta calcular o produto dessas possibilidades. Coloquei aqui um exemplo muito simples aqui, ó, para nos fundamentar aqui, ó. Observe. Uma pessoa, por exemplo, tem 2 calças, uma calça preta e uma calça branca. E ela possui 3 blusas, tá? Uma na cor vermelha, uma na cor amarela e outra na cor verde. Aí ela precisa tomar uma decisão de se vestir. Aí a pergunta seria o seguinte, ó: de quantas maneiras possíveis esta pessoa poderia sair usando uma das 2 calças ou uma das 3 camisas? Então trata-se aqui exatamente do princípio fundamental da contagem. Tenho que tomar decisão, tá? Então eu tenho aqui, ó, 2 maneiras de tomar decisão. Primeira maneira é a escolha da calça, que eu tenho 2 opções. Seria, por exemplo, o X. E o Y seria o total de camisas. Eu tenho 3 opções. Então o que que nós devemos fazer? Nós devemos multiplicar estas variáveis, tá? Então no caso aqui, ó, se eu tenho 2 calças e tenho 3 blusas ou 3 camisas, existem 2 vezes 3, 6 possibilidades de eu usar essas 2 calças combinando com uma das 3 camisas, tá? Por exemplo, para a calça preta, eu tenho 3 possibilidades, indicada aqui pela seta, e para a calça branca também tenho 3 possibilidades. Então, isso aí é um resumo, tá? Este é o princípio fundamental da contagem e é este princípio que iremos usar para resolver o nosso problema. Então, o nosso problema pede para calcular quantos números de 3 algarismos distintos há no nosso sistema de numeração. A princípio aqui eu quero deixar já informado para vocês que quando se trata número de 3 algarismos aqui, nós estamos falando dos números naturais, tá? Não estou levando aqui em consideração números inteiros, números racionais. Então vamos lá, vamos à resolução. Então nós temos que tomar decisões, tá? Então o que que nós vamos fazer primeiro aqui? Tenho aqui um número formado de 3 algarismos. Este número será formado da seguinte maneira: ele vai ser formado por uma centena, por uma dezena
e por uma unidade. Então a minha primeira opção, ou seja, a minha primeira escolha, tá? Eu vou fazer isso em 3 momentos, tá? E na primeira opção, quantas opções eu tenho? Então eu posso escrever aqui, ó, uma centena, eu tenho aqui a opção de 10 algarismos. Existem 10 algarismos no nosso sistema decimal, 10 opções. Só que, um detalhe, o zero, por exemplo, não pode ocupar a centena. Porque esse número aqui, por exemplo, ó, 0,27. Esse número aqui, ele na realidade só possui 2 algarismos, que é o 2 e o 7. O zero não é contado, tá? Na hora que você for considerar um número de 3 algarismos, a centena não pode ser igual a zero. Então só existe aqui, para essa opção aqui, ó, só temos 9 possibilidades. Das 10 eu tiro uma, sobrou 9. Agora vamos pensar agora na dezena. Eu tenho a centena, que é 9. Agora eu vou pensar na dezena. Observe que dos 10 algarismos, nós já utilizamos um para a centena, que é o 9. Então dos 10 sobraram 9, tá? E inclusive aqui pode ser 0, tá? Aqui pode ser um número de 3 algarismos, sendo o da dezena que, nesse caso exclusivo, pode ser ocupado pelo 0. Então, existem aqui para essa opção, para as dezenas também, por coincidência, existem 9 opções. Agora vamos ver as unidades, a casa das unidades. Então nós já temos aqui a centena. Já vimos que existe 9 possibilidades, porque eu não posso colocar o zero dos 10 números. Dos 10 números escolhidos a centena, sobraram 9 números para a dezena. Tá? Agora observe aí, dos 10 números nós já ocupamos 2, a centena e a dezena. 10 tirando 2, sobraram quantos para unidade? Sobraram 8 para unidade. Sendo que a dezena e a unidade pode ser ocupado pelo zero, tá? Só não pode aqui, só não é válido a centena igual a zero. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 9 opções para a escolha da centena, 9 opções para a escolha da dezena e 8 opções para a escolha da unidade. Então, pelo princípio fundamental da contagem que acabamos de ver, o que é que nós vamos fazer? Multiplicar essas possibilidades. Então vai ficar 9, que multiplica 9, que é a dezena, que multiplica 8, que é a unidade. Fazendo esse produto, 9 vezes 9 é 81, e 81 multiplicado por 8, 80 por 8 seria 640, tá? Mas é 81, então é 648. Então está aqui a resolução. Existem aí 648 números de 3 algarismos distintos. Observe que estes algarismos aqui, ó, não pode haver nele repetição. Por exemplo, eu eliminei o número, por exemplo, ele foi eliminado o número 333. Observe que isso aqui não poderia ser opção. Nós estamos tratando de números de 3 algarismos distintos. Então, este aqui não seria válido, como também não seria válido o número 202 e assim por diante. Espero que você tenha entendido. Esse foi só um probleminha básico, tá? Pois nós estamos num canal chamado Matemática for All. Esse for all é para todos, no inglês, tá? Da língua inglesa, é matemática para todos. E aqui nós tratamos de todos os assuntos. Este aqui é um assunto básico, tá? Uma parte elementar aí da análise combinatória, no princípio, mas é necessário que as pessoas que vão estudar essa matéria tenham esta noção. Eu agradeço a participação de todos, aguardo o seu joinha aí neste canal, ativando o sininho para receber as notificações das próximas aulas e não esquecer de se inscrever neste canal para que possamos aí ser reconhecidos aí no YouTube. E eu aguardo vocês até uma segunda aula de análise combinatória.